Olá, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre aula particular. Você aí que está me assistindo, que já dá aula particular ou que está pensando ainda em começar e não sabe, né, o que vai te esperar. Eu trabalhei com aula particular durante 3 anos, né? No ano de 2022, 2023 e 2024, né? Atualmente, agora em 2025, graças a Deus eu consegui um cargo efetivo, mas eu já trabalhei com aula particular durante 3 anos da minha vida, tá bom? E eu posso dizer para você que eu sou bem experiente nessa área, tá bom? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre se vale a pena dar aula particular, o meu ver, sabe? O meu entender, a minha experiência como professora particular, eu vou passar isso para você, tá bom? Agora nós temos a nossa vinheta, que agora eu tenho uma vinheta no meu canal, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E o vídeo vai ser longo, tá? Tô te avisando, prof, que vai ser longo. Bom, voltei aqui. Agora eu vou listar para vocês 10, no caso 10 pontos positivos e negativos, 10 pós e contra de dar aula particular, de acordo com a minha experiência, e que é o que você vai encontrar se você iniciar aí nesse trabalho, tá bom? Ou agora no segundo semestre, ou em 2026, ou você está pensando em começar agora mesmo, ou se você já é professora particular, me conta aqui nos comentários qual é a sua experiência, se você teve a mesma experiência que eu, me conta, tá bom? Então a gente vai começar com um pós, né? Que a gente termina com um contra. Pode ser? Então vamos começar com um ponto negativo, vou colocar aqui para vocês. Aí vocês anotem aí, né? E você vai repensando se você realmente quer dar aula particular, se é isso mesmo que você quer. Eu vou listar aqui para você e você vai me entender. Vamos lá. Primeiro pós. Você poderá trabalhar a hora e o dia que você quiser. Isso é muito bom, né, gente? A gente poder trabalhar a hora e o dia que a gente quiser, né? Eu, por exemplo, atendia todos os dias da semana, mas eu ali não começava a atender tão cedo, eu começava a atender ali por volta de 9 horas, isso porque eu tinha o horário todo vago, né? Eu tinha o dia ali todo vago. Então, eu começava a atender ali por volta de 9 horas, e aí eu parava, né, umas 11 horas, eu fazia 2 horas de almoço, né, coisas que se a gente fosse empregado em uma escola, alguma coisa assim, a gente não conseguiria, né, ter 2 horas ali de almoço, então eu fazia 2 horas de almoço ali, e eu ia até as 8, né, isso mesmo, prof, eu ia até as 8 da noite, entendi, até 8h30, entendeu? E na sexta-feira eu procurava terminar às 6 os atendimentos. Na parte da manhã eu não atendia muitos alunos, né? Eu deixava a maior quantidade para a parte da tarde. Eu tinha muito controle sobre isso. E na parte da manhã até às 9, eu não acordava às 9 horas não, prof. Eu acordava cedo para ajeitar a casa, né? Que eu também sou dona de casa, esposa. Para ajeitar a casa, para lavar uma roupa, entendeu? 9 horas eu tava ali para atender o aluno. Então, o primeiro pós lembrando, você pode atender o dia e o horário que você quiser. Segundo contra, esse contra é mais ou menos contra, não é um ponto assim muito negativo, mas é um contra assim, né, que pode ser que você assuste um pouquinho, né, que é você será muito, mas muito cobrado pelos responsáveis por resultados do seu aluno. Isso aqui é como se fosse uma escola normal mesmo, né? Muitas professoras acham que a aula particular é um mar de rosas, né? Falando verdade com vocês aqui, mas não é não, tá? Se você tá querendo começar, não é um mar de rosas, não é, né, nem um paraíso não, tá? Você será muito cobrado pelos pais. Se não for por mensagem, se não for falado, vai ser pelos olhos, tá? Meu filho, por exemplo, você pegou um aluno com dificuldade de leitura. Beleza, você pegou um aluno com dificuldade de leitura. Final da semana, final do mês, o pai vai estar ali, ó, te olhando, o responsável. Aí, meu filho já tá lendo? Como é que é? Meu filho vai ler ou não vai? Sabe? Você será muito cobrado e você vai ver a pressão. Você vai ver a pressão de que se você não entregar resultado, não vai ter como. Entendeu? Então, você será muito, mas muito cobrado pelos pais.
Terceiro ponto, a gente tem um pós. Isso aqui é muito bom. E isso aqui funcionou muito comigo, tá? Graças a Deus eu fiz um bom trabalho. Então, o terceiro pós é: você será indicado se você fizer um bom trabalho. A sua maior divulgação, professora, e a sua melhor divulgação será feita pela família, pelos pais do aluno que você atender e fizer um bom trabalho com ele, entendeu? Então, a maior divulgadora que você vai ter é a família do aluno. Então, se você fizer um bom trabalho, você pode ter certeza que aquela família vai falar para outra, que vai falar para outra, que vai falar para outra. E aquele aluno vai falar para outro aluno, para o outro aluno e para o outro aluno, e a sua agenda vai ficar lotada, professor. Você pode ter certeza disso, se você fizer um bom trabalho, ok? E agora o contra, que é o contrário desse pós que eu falei aqui: irão falar mal de você se você fizer um mau trabalho, tá? Então, isso aqui, se você fizer um mau trabalho, isso já aconteceu aqui na minha cidade. A professora que começou assim, né, particular, beleza, sou professora particular, mas não fez um bom trabalho. O que aconteceu? Ela não conseguiu mais alunos, tá? Não consegue. E principalmente se for em cidade pequena, tá? Eu moro em cidade pequena, não sei se você mora em cidade pequena ou cidade grande. Se for cidade grande, melhor pra você. Agora, se for cidade pequena, minha filha, você vai passar aperto se você não fizer um bom trabalho, tá? Agora, se você fizer um bom trabalho, beleza. Agora, se você não fizer, infelizmente, né, os pais, eles ficam em cima mesmo, tá? Professor particular é quase igual uma escola particular, que ele tá em cima ali. No caso, os seus coordenadores, os seus diretores são os pais dos alunos, tá bom? Então vamos lá, quarto contra: irão falar mal de você se você fizer um mau trabalho. 5 ponto pós. Positivo agora: você poderá cobrar o valor que você quiser. Beleza, isso aqui é muito polêmico, né? Você poderá cobrar o valor que quiser. Eu já vi aqui vídeos no YouTube, né, em outros lugares, professora particular falando que você pode cobrar R$80 a hora, né? Se vocês viram, me conta aqui nos comentários. Você pode cobrar R$100 a hora. Falei assim, meu Deus do céu, aonde que esse pessoal vive? Que eu vou cobrar R$80 por uma hora. Beleza. Aí você fala: ah, Giane, mas é o que a gente merece. Beleza, é o que a gente merece. Eu também acho, concordo com você. A gente merece ganhar 80, 100, R$200 por uma hora de aula. Beleza. Mas você pode cobrar isso. Eu não tô falando que você não pode, você pode cobrar. Só que você vai ter que ter público para isso. Tá bom? Você vai ter que ter um público para isso. Você mora em um bairro, né? Vamos lá, vamos dizer, chique, São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá onde você mora. Você mora em um bairro assim onde as pessoas têm dinheiro, realmente as pessoas ganham dinheiro. Você pode cobrar R$80 sua hora, que elas vão pagar. Agora, eu moro aqui, eu moro numa cidade pequena, igual eu já falei. Aqui as pessoas sobrevivem normalmente de pão e de café, tá? Porque eu moro na zona, é um distrito, é uma zona rural quase, sabe? Não é cidade grande, não é metropolitana nem nada disso, tá? E aqui as pessoas precisam, claro, que tem muitos alunos, muitos estudantes. E o que acontece? Eu não posso cobrar R$80 a hora. Se eu for cobrar esse valor, eu não vou ter aula nenhuma. E eu, assim, eu já cheguei a ganhar R$2.500 por mês de aula particular, tá? É quase que trabalhar numa escola, só que eu trabalhava o dia todo, tá? Já vou falar sobre isso aqui na frente. Então, mas é de aluno, sabe, de classe B, de classe C, não é aluno de classe A. Se você quer ganhar 80, R$100 por aula, você tem que dar aula para aluno do ensino fundamental, tô sendo claro aqui com você. Ou você vai ter que dar aula para aluno de classe A. Você pode fazer propaganda em escola particular, por exemplo, né? Tô te dando uma dica já aí. Se você quer ganhar R$80 por hora, 100, faz propaganda em escola particular da sua cidade, principalmente se for cidade grande, né? Pode ganhar esse valor, com certeza, entendeu? Então, mas em cidade pequena, você tem que ver ali, né, a adequação do valor. Porque assim, eu já atendi aluno que a mãe é sozinha, é só a mãe. Ela ganha ali um benefício ali do governo e trabalha na roça, tá? Eu acho que a renda dela mensal era assim, R$1.500. Como é que eu vou cobrar R$80 para dar aula pro filho dela? Não tem como, entendeu? Não tem como. Ela ia ficar sem atendimento e ia ficar sem aluno, tá? Então a gente precisa ver essas coisas da nossa região aqui. O que as pessoas estão dispostas a pagar aqui onde eu moro,
sabe? É aluno de classe A, é aluno que a mãe, o pai tem uma renda boa ali, sabe? E beleza, tal, posso cobrar esse valor. Vou dar uma aula online, por exemplo, te dando outra dica também. Posso cobrar R$ 80 ali? Posso. Aquele pai ali que tá online ali, aquela mãe, tem condição? Beleza. Então esse aqui é o 5 pós. Você pode cobrar o valor que você quiser. Eu te dei umas dicas ali sobre o valor, certo? Agora o sexto, que é um contra, que é um ponto negativo. Se você cobrar um valor muito alto, você não vai conseguir aluno, tá? Isso infelizmente é verdade. Eu tentei cobrar um preço alto, né? E acho que em 2023 que eu comecei a cobrar um valor muito alto, assim, sabe? E realmente eu fiquei sem aluno, tá? Eu não fiquei com muito aluno, não. Depois eu tive que, né, mandar uma mensagem ali que, desculpa, mandei o valor errado. Tô fazendo esse valor agora. Entendeu? Então, se você cobrar um valor muito alto, principalmente se for em cidade pequena, você vai ficar sem aluno, prof, infelizmente, tá? Então, sexto contra, agora o sétimo, né? Sétimo pós, ponto positivo agora. Você fará muita diferença na vida do seu aluno. Isso aqui é muito importante, tá? Eu tenho alunos de aula particular que eu convivo até hoje, que eu vejo na rua falar oi tia, sabe? Aquela coisa, e você vai fazer muita diferença na vida do seu aluno se você quiser. Se você realmente fizer um bom trabalho, se você realmente se empenhar ali na individualidade do aluno, o aluno está precisando de matemática, bora matemática trabalhar com ele, está precisando de leitura, bora leitura trabalhar com ele, está precisando de tudo um pouquinho, bora trabalhar tudo um pouquinho também, sabe? Você vai fazer muita diferença na vida desse aluno, você pode ter certeza. Eu tenho aluno que eu peguei e não sabia ler direito, gaguejava, sabe? Depois de 6 meses ali, o aluno tá lendo, sabe? E a gente fica toda alegre, toda feliz, assim, que o professor gosta de ver o aluno desenvolvendo, pelo menos eu gosto, entendeu? Então, o sétimo pós é que você fará muita diferença na vida desse aluno, não desiste dele não, tá bom? Próximo, oitavo, contra, você irá trabalhar mais do que falam por aí, esse é um ponto muito importante, tá, gente? Porque eu vejo alguns aí, igual eu falei, em redes sociais aí, publicando que trabalha pouco, sabe, ganha muito. Sabe qual que é a verdade? Não sei se vocês concordam comigo. Coloca nos comentários aqui. Essas professoras, elas não ganham muito dando aula particular, tá? Elas ganham vendendo curso. Vendendo o próprio curso delas, tá? Você pode ficar desiludida aí com esse negócio de R$ 10.000 com aula particular, minha filha. Eu acho assim que, sabe, se for fazer o básico do básico, você não ganha não. Você tem que vender um curso, você tem que criar um curso, você tem que vender. Agora, dando aula particular ali no concreto mesmo, onde a gente professora, pega para fazer, você cobrar 80, R$ 100 de aula de um aluno, real ali, na vida real, tá? Muito cuidado com isso, tá, professora? E você vai trabalhar mais do que você imagina, tá? Porque, igual eu falei, a gente tem as individualidades dos alunos, tá? E você vai ter que propor atividade para cada um, tá? Então, é quase que trabalhar em uma escola, só que com mais alunos, né? Individuais ali. Então, você tá com aluno de leitura, você vai ter que propor uma atividade de leitura. Tá com aluno de dificuldade de matemática, você tem que pegar a atividade de matemática. Então, não é um mar de rosas, igual eu falei no início do vídeo, tá? Você vai trabalhar muito e eu trabalhava muito, tá? Trabalhava muito, principalmente aos domingos. Eu preparava a aula ali dos meus alunos para ter, né, um tempinho ali antes de começar na parte da manhã. Fechou? Agora, nono, estamos acabando aqui, nono pós, um ponto positivo. Um ponto positivo, eu fiz assim, positivo. Ponto positivo. Você pode atender onde você quiser, tá? Eu atendia, gente, na minha casa, na casa do aluno, tá? Eu tinha tanta liberdade, graças a Deus, essa parte de aula particular, que é uma coisa muito positiva da aula particular, você tem muita liberdade. Eu atendia na parte da manhã aqui na minha casa. Por quê? Porque eu não queria sair de casa, tá? Aí eu sempre, na parte da manhã, eu atendia aqui em casa. Porque se tivesse roupa pra lavar, eu deixava ali lavando, depois eu estendia, sabe? E na parte da tarde eu ia pra rua. Aí na parte da tarde eu atendia na casa do aluno, tá? Então eu tinha essa liberdade. Então você pode atender onde você quiser. Você pode atender na casa do aluno, você pode atender na sua casa, ou você pode alugar um espaço para você trabalhar, né? Então você tem essas opções, tá bom? É o que ficar mais viável para você, de acordo com o seu horário e com o seu dia. Eu acho isso muito bacana. Você pode atender aonde você quiser. E para fechar aqui, o vídeo ficou curtão aí, quase 15. 10º contra. Na semana de prova, professora, você irá enlouquecer, tá? Porque eu enlouqueci.
na semana de prova você irá enlouquecer com seu aluno ali. Se o aluno tiver muita prova, rapaz, você vai enlouquecer, tá? Eu enlouquecia, principalmente aqui que é cidade pequena. Então a escola normalmente tem 2 escolas aqui. Então, por exemplo, tinha 4 alunos do 4º ano, tá? Então eu dava aula individual. Outro vídeo eu vou falar sobre isso, aula em grupo, aula individual. Eu preferia sempre individual. 4 alunos do 4º ano, então quer dizer que eles tinham a prova no mesmo dia, prova do mesmo conteúdo, sabe? E eu enlouquecia com aquilo. Tinha que imprimir 4 atividades para aluno, tinha que imprimir 4 atividades para o outro. Então, assim, eu ficava meio enlouquecida, tá? Mas isso é normal e, como eu disse, você irá fazer muita diferença na vida desse aluno, ok? Fechou aqui, profs, os 10 pós e contras da aula particular. E se você já começou a dar aula particular, me conta aqui como é que está sendo a sua experiência. Se você quer começar, me conta aqui como que você vai começar, como é que você pensa. E se você quer aprender mais sobre aula particular, eu vou deixar um link aqui muito interessante na descrição do vídeo. Depois você dá uma olhadinha se você assistiu esse vídeo até o final. Deixa um ok para mim aí nos comentários, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fui muito franca nos meus relatos aqui, nos meus pós e nos meus contras. É realmente o que eu passei, a minha experiência mesmo. Eu até gostei desse vídeo que eu falei mesmo assim, o que eu sentia mesmo, sabe? E muito obrigada a você por assistir esse vídeo até o final. Deixe sua curtida, se inscreva, não se esqueça que a gente vai continuar a conversar sobre esse assunto aqui em mais vídeos, tá bom? Não se esqueça de ver o link lá na descrição e um abraço, comenta ok aqui pra mim se você assistiu até agora. Fica com Deus, tchau!